Olá, meus queridos amigos e amigas do programa Revista da Tarde. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para iniciar o nosso bate-papo do dia e que eu tenho certeza que será uma benção. Então fica ligado aí com a gente até o final, porque a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela se chama Larissa Hack e ela é fundadora do grupo Batom. É uma empresa muito interessante, ela é empreendedora social e ela veio aqui para nos falar coisas maravilhosas, relevantes. Então fica ligadinho aí conosco. Larissa, minha querida, muito obrigada pela sua presença, por você vir aqui hoje para esse bate-papo nosso. Que delícia estar aqui, Clarice. Eu que agradeço o convite tão especial. Já acompanho, sou audiência aí cativa do programa e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Ah, nós estamos felizes porque você vem para nos trazer um assunto realmente relevante, um assunto necessário. Você vem para falar aí de empreendedorismo social, nos contar um pouquinho da sua trajetória linda da Batom, né, do grupo Batom. E você já trouxe até um presente aqui para nós que depois a gente fala, não podemos esquecer de falar sobre isso aqui, que já está fazendo parte do nosso cenário hoje, em especial, que é o selo aí, um selo muito importante, você já vai entender daqui a pouquinho o que significa isso. Mas, Larissa, eu acho que nada como você para se apresentar melhor e falar aí, porque o seu currículo é grande, hein, menina? É grande. Então, vamos contar para o pessoal as áreas que você atua. Você já tem premiação aí no seu segmento e tudo mais. Conta aí para o pessoal, aí para a câmera, então, um pouquinho sobre essa mulher maravilhosa que está aqui. Ai, que delícia. Bom, eu sou uma empreendedora social que criou um negócio a partir da ressignificação da minha própria história, né? Não foi da noite para o dia, né? Tive uma caminhada antes ainda com outros negócios, com outros empreendimentos, então já tenho uma experiência aí na área de negócios. E junto com isso também, dentro da minha comunidade local, aqui em Curitiba, por muitos anos eu também estive ali à frente de grupos de mulheres, especificamente de mulheres empreendedoras. Ali foram mais de 7 anos trabalhando com essas mulheres. Então, quando chegou o tempo, né, o tempo oportuno, como eu costumo contar, em que veio à tona essa minha história que estava guardada, através, inclusive, de outros grupos e movimentos de mulheres. E tem tudo a ver, inclusive, aqui com o local que a gente está aqui, com a Primeira Igreja Batista. Eu participei de uma formação que foi idealizada e é apoiada aqui por essa igreja, por essa instituição, que é o DNA da Mulher Brasileira. E foi a partir dali que eu tive acesso pela primeira vez ao ciclo da violência. E tendo acesso a essa informação, eu consegui ressignificar a minha própria história. E no exato momento, Clarice, que eu estava construindo um novo empreendimento. Olha só que Aquelas bênção. coincidências, né, que a gente vive na vida, né? E então foi uma construção, assim, dentro de um mesmo período. Eu conheci o que é negócio de impacto social através de uma amiga que acabou se tornando, inclusive, até uma mentora na época, dentro dessa linha do negócio de impacto social, que é algo que a gente fala pouco ainda aqui no Brasil, né? Ultimamente, com essa nossa nova proposta empresarial de ESG, de empresas responsáveis socialmente, a gente tem falado um pouco mais. Mas ainda lá em 2018, finalzinho de 2017, ainda era um conceito muito novo. E eu abracei, né? Falei, uau, é possível eu ter uma empresa, um negócio que visa lucros, ainda seguindo dentro dessa carreira empreendedora e também ter como finalidade principal do meu negócio gerar impacto social em alguma área da sociedade. Uma vez sabendo que essa era a minha jornada para ressignificar, foi a área que eu abracei, né? Fantástico, Lari. Lari, e tem um nome interessante, o grupo Batom. Vamos começar por aqui. Esse nome Batom é um nome que chama a atenção da mulherada. Pode ver que eu estou aqui usando um batonzinho, você também está usando um lindo, por sinal. E a maioria das mulheres usa batom. Sim. Já é um nome que chama atenção. Por que esse nome escolhido para o seu grupo? Olha, no momento que eu precisei escolher esse nome, ele foi meio que a toque de caixa, porque eu estava já planejando algo nesse sentido. É uma característica minha, Clarice, minhas amigas que me conhecem há muito tempo, estar de batom. E eu gosto muito de usar batom de cores inusitadas. Aqueles assim que às vezes uma amiga compra na viagem,
traz um laranjado, uma cor assim, acabava vindo tudo para mim. Você é das minhas, então, porque eu também amo. Amo batom, então era uma característica minha usar batom. Sempre foi a proposta que fosse um negócio essencialmente feminino, voltado para as mulheres, voltado para esse público. Mas batom tem uma questão muito interessante. Batom é muito democrático. Mesmo mulheres que de repente não gostam muito de se maquiar, não tem essa preferência por estar sempre montada, todas elas têm pelo menos um batonzinho na bolsa. É Então, batom verdade. é democrático. Sim. Batom é para todas, porque tem aquela que vai vir no programa da Clarice com batom roxo, mas tem aquela que gosta de um nudezinho, que gosta de um batom mais delicado, tem aquela que usa o vermelho, tem aquela que usa o gloss. Então, assim, todas podem usar e isso ressalta a sua identidade. Tem a ver com aquilo que você realmente quer expressar. E batom está na boca, então ele está trazendo destaque para aquilo que a mulher tem a dizer. E é sobre isso, toda essa jornada da gente ressignificar esses processos difíceis na nossa vida. Muitas vezes é necessário dar voz a essas mulheres para que elas consigam expressar aquilo que elas passaram, expressar aquilo que elas viveram. E aí a gente contextualiza com essa questão do batom, então resgata a autoestima da mulher e destaca aquilo que ela tem a dizer. Vem, você tem voz. Então vem aqui para batom e traga a sua voz, destaque aquilo que você tem para dizer. Incrível, adorei, adorei. E a Batom, então, ela aconteceu há quantos anos, mais ou menos, você comentou aqui? Há quantos anos que ela Eu existe? fiquei grávida da Batom em 2017. Então, ali em 2018, ela já estava para nascer, né? Eu me inscrevi pela primeira vez em um edital de um prêmio, e eu gosto muito de compartilhar essa história, viu, Clarice? Porque as pessoas olham agora, né, e vê premiada na prefeitura, indicada a premiação a nível estadual, e pensam, uau, né, já chegou lá em cima. Mas não foi bem assim, Uma né? caminhada, uma A jornada. caminhada, ela exige um começo, né? Então, a primeira vez que eu coloquei batom num papel, assim, oficialmente, é batom. É porque eu precisei preencher um formulário para concorrer pela primeira vez justamente ao Prêmio Empreendedora Curitibana. E isso foi lá em 2017. Não passei nem na primeira etapa, tá? Não fui chamada nem para entrevista, realmente era muito esboço, mas a partir daquele momento uma coisa mágica aconteceu. A Batom passou a existir, ainda que fosse no papel. Então, eu posso dizer que ali, final de 2018, foi quando a Batom começou a ter corpo, mas a data de aniversário da Batom é o dia 7 de abril de 2020, que foi quando nós fomos aprovados pela primeira vez em um edital público, que foi para o Worktiba, aqui em Curitiba, um coworking público aqui de Curitiba, e também a data do meu aniversário. Acabou que mais uma vez as datas se alinharam para algo especial e importante, então a Batom nasce mesmo em abril de 2020. Incrível, porque foi realmente ali numa pandemia, num momento muito desafiador, muito difícil, que ela oficialmente então passa a existir. Uhum. E justamente neste momento em que inicia-se a pandemia, depois foi aumentando cada vez mais, né? Aumentou a violência contra a mulher. Então, os índices de violência contra a mulher subiram assustadoramente, Sim. porque daí começaram a trabalhar mais em casa, ali em home office, e isso realmente foi assustador e muito triste. Eu tenho certeza que a Batom, o grupo Batom, a sua empresa, ela aconteceu num momento muito de Deus mesmo, né? Porque Sim. ali foi o auge da coisa. Ali foi algo assim que chamou muita atenção. Se já existia a violência contra a mulher, então naquele período ali foi algo assustador. Então você veio para fazer a diferença realmente na vida das mulheres. Mas como é que foi toda essa caminhada daí até aqui? E daí me conte também como que você vê o cenário, né, desses 2 últimos anos em que quando começou e agora, como é que está essa questão da violência contra a mulher? Porque a Batom ela trabalha diretamente ligada com questões que vem trazendo a conscientização que trabalha aí a violência contra a mulher, né? A prevenção. Sim. Claro que o início da pandemia marcou muito, né? A Batom passar a existir, a nascer justamente ali no início da pandemia. Eu tinha um projeto
que era completamente diferente, porque a gente vivia um mundo diferente antes de março de 2020, né? Então, a proposta que foi aprovada, enfim, estava sendo ali investida para execução, ela era completamente diferente. Envolvia muito presencial, envolvia feiras, a gente estava já com uma abertura de espaços públicos, de eventos que a gente iria promover. E aí veio março de 2020. E a pandemia trouxe justamente esses dados mundialmente em torno de 30%. Aqui em Curitiba, nas primeiras semanas, em torno de 32% de notificação. E isso é algo bem importante de pontuar. Notificação. Porque a violência contra a mulher, ela é um tema ainda muito subnotificado. As mulheres, em geral, demoram a fazer a denúncia, né? E, por vezes, acabam nunca fazendo essa denúncia. Então, quando a gente fala de um aumento de números, a gente está falando de um aumento de números notificados. Ela é muito maior, ela é muito mais presente do que a gente imagina dentro da nossa realidade. E aí a pandemia trouxe o aumento da notificação. E naquele momento a gente já começou a atuar da forma que era possível, né? Online, fazendo lives e provocando essas mulheres que poderiam estar em situações de vulnerabilidade, de violência, e que estavam em suas casas com pouca habilidade no digital, para que elas viessem para as redes sociais, falar dos seus negócios, voltar a gerar sua renda. E aquilo foi muito bacana, porque gerou uma visibilidade muito grande já desde o início, por conta dessa pauta que já começou a chamar a atenção, né? Aí ali na sequência, fomos ganhando muito espaço de visibilidade, muito espaço para falar sobre essa pauta em lugares, Clarice, e isso é algo que eu tenho, assim, um orgulho enorme de compartilhar. Em lugares que antes nunca tinha se falado sobre. Incrível, hein? Olha só. Em ambientes em que muitas vezes era uma pauta subjugada, uma pauta cheia de vieses inconscientes. Quem fala sobre isso geralmente são pessoas que, de repente, desrespeitam os homens ou desrespeitam o conceito de uma família constituída em amor. E realmente existem, né, situações, existem pessoas que levam essa nossa pauta, essa nossa bandeira, de uma forma muito de confronto e uma forma muito, ou é uma coisa ou é outra, né? Como se a solução para a violência contra a mulher fosse sempre, em todas as alternativas, eliminar ali o agressor, né? E quando a gente traz essa pauta, né, a forma como a Batom traz, a forma como eu acredito nessa pauta, por ter vivido isso, inclusive, né, é que quando existe a violência, quando a falta do diálogo chega ao ponto de que é necessário a atuação com a violência, é porque existe uma família doente, porque existe um casal que está com problemas. É lógico que a gente precisa atender, a gente precisa dar atenção para quem sofre fisicamente, emocionalmente, de uma forma a prejudicar a sua saúde, a sua vida. Sim. E por isso nós precisamos sim assistir e acolher as mulheres, mas a gente também precisa olhar para o autor da agressão como alguém que também está externando algo, porque também está pedindo socorro. Precisa muitas vezes ser tratado e muito bem tratado, né? Ali ter um tratamento certo, porque é um ser humano também que está ali. Exatamente. E às vezes ele está dando aquilo que ele recebeu um dia, não é mesmo? Ninguém dá o que não tem. Exatamente. Não é? Então, e nada como alguém que já passou por isso, você já passou por, infelizmente, ou digamos assim, agora você pode trazer todo essa tua trajetória, essa tua vivência, por tudo que você passou, você pode trazer hoje uma ajuda relevante para as mulheres e mostrar para elas que elas são importantes, o resgate da sua identidade, não é mesmo? Que ninguém precisa sofrer, aceitar o sofrimento. Então, isso é importante. Você vem trazer, eu gostei muito de uma fala que você fez numa apresentação, uma palestra belíssima que você fez no Teatro do Sesc da esquina, Isso. né? E você fala na questão dos óculos, né? Da gente ver de uma forma diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E foi assim fenomenal essa fala que você fez lá. Eu guardei aqui, ó. Mas é melhor você contar para o pessoal aí. Que bacana. Eu sempre costumo dizer que o meu trabalho de sensibilização, conscientização, que é um dos eixos que a gente tem, né, no Grupo Batom, ele, apesar de ser um trabalho muito forte, que geralmente é muito impactante, né, a fala, trazer as histórias,
ele, no final das contas, ele nada mais é do que um óculos que a gente entrega para ali o interlocutor. Porque você tem a opção de usar um óculos ou não, né? Por mais que muitas vezes você sabe que precisa usar, às vezes você acaba não usando. E é dentro desse mesmo conceito que eu levo a questão da prevenção e do combate à violência contra a mulher. Porque está presente ao nosso redor e a gente, ajustando a nossa visão, a gente consegue perceber, atuar e tomar decisões de agir ou de não agir. Porque a não agir também é uma opção, né, Clarice? Sim, é uma opção. Mas assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a se conhecer um pouco e interagir com pessoas que estão ali nesse segmento, falando sobre o assunto, acho que começa a aflorar. Agora mesmo estávamos conversando aqui nos bastidores com a maravilhosa Milena, que está aqui nos bastidores conosco, né? Outro dia ela vai estar aqui falando também, né? Aqui na nossa entrevista, mas estávamos comentando nós três da importância de abordar este assunto, porque começa a aflorar. As mulheres começam a falar a respeito, começam a ter Uhum. esse novo olhar que você falou, olhar para elas, olhar para o outro e ver as coisas de uma forma diferente e pensar que pode ter solução, não é mesmo, Lari? Exatamente. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a perceber que não é tão incomum como a gente achava. Na sequência, a gente começa a sair de alguns vieses inconscientes que a gente tem. O primeiro é de que isso acontece lá longe, não acontece aqui perto. E os outros que se seguem são diversos. Por exemplo, você achar que isso só acontece com mulheres de um determinado nível social, cultural, educacional. E aí, quando você começa a entender, quebrar esses vieses inconscientes, começa também a cair o julgamento. Porque muitas vezes você conhece uma mulher que vive em um relacionamento que ele é tóxico, né? Eu gosto de usar a palavra insalubre, que vive um relacionamento insalubre, mas você, por um viés inconsciente e cultural ao longo dos anos, acaba definindo assim: não, mas se ela tá porque quer, se ela escolheu isso, deixa ela, não vamos intervir, não é problema meu. E quando você percebe a questão da violência presente na sociedade como algo que sim afeta todos, afeta quem não está naquele meio, afeta quem não pertence àquela família, porque ele afeta a sociedade. A violência dentro do lar, ela educa as próximas gerações a agir dessa forma, a resolver seus conflitos dessa forma, seja violência física, psicológica, moral, ela educa uma próxima geração. Quando a gente entende que isso diz respeito a todos nós, começa a ficar mais sensível essa percepção para quem está do nosso lado. Certo, porque vai impactar de uma forma negativa ou positivamente a forma como vivemos e a forma como nós aceitamos viver, não é mesmo? A forma como nós permitimos viver. Então, a escolha, sim, né? Nós podemos escolher ser amadas, respeitadas e ter uma vida plena, porque Deus assim nos fez, não é mesmo, Lari? E eu acho muito bacana quando você traz também já cases de mulheres que já estão vivendo esta maravilha e você criou um selo maravilhoso e eu queria que você contasse ainda dentro do pouco tempo que ainda temos sobre este selo que você trouxe de presente aqui para nós, para o Revista da Tarde. Ele já vai fazer parte, gente, do nosso projeto, nosso movimento do Bendita Beleza Mulher e eu estou muito feliz de ter recebido de suas mãos esse selo aqui. Eu queria que você falasse rapidamente sobre ele e contasse quais são as empresas que já estão usando, né, e já estão sendo impactadas por este segmento seu. Ai, que bacana. Bom, o selo ele é um dos eixos dentro aí do Grupo Batom, né, dos diversos segmentos que a gente tem atuado. E o selo ele é direcionado para empresas, instituições que têm interesse em receber uma capacitação completa de prevenção e combate à violência contra mulheres. A partir do momento que as empresas entendem, reconhecem o impacto, inclusive econômico, que essa pauta leva para os seus negócios, né? Dentro do Brasil, que a gente tem de dados, é que o Brasil tem um prejuízo anual de R$ 1 bilhão relacionado à pauta da violência contra as mulheres, porque ou elas estão fora do mercado de trabalho, dentro aqui, ó, do Vamos isolamento mostrar aqui social. o ciclo, né? Acontece o Isso. ciclo. Enquanto você vai explicando, eu vou mostrando aqui, Então, ou olha. elas estão posicionadas aí no isolamento social, estão fora do mercado de trabalho, ou elas estão no mercado de trabalho, mas elas vivem aqui o acúmulo de tensão diariamente.
Então elas não conseguem entregar uma produtividade equivalente àquela que ela tem o potencial. São mulheres maravilhosas, incríveis, fantásticas, que têm desafios diários imensos que a gente nem sabe, mas que no trabalho muitas vezes elas não conseguem entregar a produtividade e isso gera impacto financeiro, inclusive, Sim. além do impacto social, que é super importante, super necessário hoje em dia para as empresas que têm essa consciência de que elas precisam comunicar, e não só comunicar, elas precisam atuar em causas relevantes. Então, o selo Batom tem esse propósito, para que as empresas consigam ter essa capacitação para suas colaboradoras, para o seu ecossistema, e aí elas passam a transbordar dentro ali de todo o seu ecossistema, stakeholders, clientes. A gente tem alguns cases bacanas, né? A rede da Areta fez essa capacitação, que foi certificada, inclusive, nesse evento do teatro. Aproveitei a oportunidade também para destacar essa parceira, que foi a primeira aqui de Curitiba a fazer a certificação com a gente. Mas a gente também tem aí clínicas de estética, bem-estar, que fez a certificação. Tem alguns cases bem bacanas, um pouco antes da certificação e histórias de depois da certificação, como aconteceu. Clínica odontológica, que também atende a parte de estética aí, principalmente mulheres. Então a gente tem muitas histórias que permeiam. Clarice ficaria aqui contando 1 milhão de histórias desse impacto mesmo, porque no fim das contas, Clarice, é isso que faz com que a gente vá dormir depois e pense assim, acertei, era isso. Porque não sou eu que fui beneficiada nisso tudo. Tivemos a empresa que recebeu um novo posicionamento social por ter feito essa escolha. Todas as colaboradoras passam a ter uma percepção diferente, passam a usar esse óculos e não transbordam só dentro da empresa, mas nas suas comunidades, nas suas igrejas, nas suas famílias. E as novas clientes que vêm a partir dali, né? A Dareta Calçados, por exemplo, tem um quadro com o ciclo da violência na parede. E a proposta era provocar a pergunta. Quando as executivas de sucesso vêm na Dareta, elas olham para aquele quadro e podem perguntar o que é isso. E ali, todo o time da Dareta está capacitado para explicar. E a partir daí começam a vir algumas histórias. Muito legal. E principalmente luz. Parabéns, parabéns a você, parabéns à Dareta, que é uma empresa maravilhosa, amiga nossa aqui do programa, parceiraça, aí está conosco cada pouco, e parabéns a todas as outras empresas que estão tendo essa conscientização, e isso é legal para a empresa também, não somente porque ela vai estar ali às vezes salvando, claro, a principal coisa é porque ela vai de repente estar salvando uma vida, vai estar ajudando mulheres, protegendo, incentivando, né, dar voz às mulheres, ensinando, enfim, mas também para a empresa tem aí a questão da responsabilidade social, porque eu acredito, e você também, estávamos conversando nos bastidores também sobre isso, a questão da importância da responsabilidade social que cada empresa pode ter. Sim. Este olhar para suas funcionárias, não é mesmo? E faz toda a diferença. A gente mesmo escolhe, né, Clarice? Sim. Quando a gente vai optar por um produto, se a gente sabe que a empresa X tem um trabalho social, independente do segmento, mas ela é atuante socialmente, já existe uma tendência de que a gente escolha e que a gente se fidelize com marcas e com empresas que têm pautas bem definidas. Além da postagem, né, Clarice? Exatamente. Postagem é importante, comunicação é importante, sim. Mas só dizer que eu apoio o enfrentamento à violência, que eu apoio determinada causa, hoje em dia é muito raso. O importante aqui, o que aquela empresa faz realmente com relação a essa pauta? Qual é a sua pequena porção com relação a isso? Maravilhoso. Como você falou, ficaríamos horas falando sobre isso, porque é um assunto que eu amo, adoro, amo trabalhar com mulheres também. Você já é nossa parceira aí no Bendita Beleza Mulher e nós parceiros de vocês, assim como a Revista da Tarde TV aqui da Rede Super de televisão. E Lari, eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas famílias estão nos assistindo hoje através da Rede Super de televisão, através do YouTube e vão querer saber mais a respeito. Então, nós vamos fazer assim, vamos deixar os contatos, vamos deixar o seu Instagram para quem quiser te seguir, conhecer um pouco melhor, mais profundamente aí desse trabalho belíssimo que você faz.
Conta aí para o pessoal, então, os seus contatos. Bom, você pode encontrar, né, no Instagram, @Grupo Batom. Grupo Batom está, assim, Grupo Batom em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, você encontra como Grupo Batom. O meu Instagram você encontra como lari.hack. E eu tenho uma novidade também, aproveitando, então, esses últimos minutos que nós temos, para fazer um lançamento de algo que a gente tem planejado aí já nos últimos meses. Passamos esse agosto lilás todo fomentando essa proposta e hoje eu venho contar publicamente aqui nesse programa incrível com essa companhia maravilhosa que eu tenho certeza que tinha um propósito para esse nosso encontro, para esse nosso momento hoje, que é o lançamento do Instituto Batom. Nós estamos nos posicionando, né, a partir daqui, temos uma agenda aí até novembro de posicionamento do Instituto Batom, indo para o terceiro setor, agora como uma associação sem fins lucrativos, onde a gente está organizando diversos eixos para trabalhar com as mulheres que vivem em situação de violência ou que viveram em situação de violência, independente da notificação ou não. Mulheres que não fizeram a queixa são acolhidas e atendidas na Batom também. E a partir disso a gente abre espaço, inclusive, para o voluntariado. Então, como uma instituição, né, do terceiro setor, o Instituto Batom tem espaço para aquela que se sensibiliza com a causa, de repente já viveu isso e sempre pensou, né, que ficou debaixo do tapete. Essa foi a minha história, né? Eu acreditei por mais de 10 anos que aquilo que eu vivi foi culpa minha, que fui eu realmente que causei tudo aquilo. E não só o peso da culpa, mas todas as escolhas que se faz a partir dali na sua autoestima, na sua carreira, acabam também sempre trazendo aquela marca da culpa. Então, a partir do momento que você entende, que você se liberta, né? Que a luz invade essa área da sua vida e você se liberta, ela passa a refletir a ferida que você curou, vai curar outras feridas, né? Transborda curando outras feridas, é isso que eu vivo. Esse é o meu negócio, minha empresa, meu propósito, meu ministério, meu chamado. E eu acredito que tem muitas mulheres que também têm isso na história, têm essa marca. Então, a partir de hoje, anuncio oficialmente que está aberto também a opção para o voluntariado dentro aqui do Instituto Batom. Uau, gente, que honra, que alegria ter a Larissa Hack aqui lançando o Instituto dela no programa Revista da Tarde. Conte conosco como Revista da Tarde, Larissa, para você vir aqui e falar mais sobre esse assunto. Conte conosco como Projeto Bendita Beleza Mulher, comigo, com toda a equipe, porque nós precisamos ir além, ajudar as mulheres e, assim, é o que estávamos falando também, né? A gente sempre gosta de conversar nos bastidores primeiro. Se nós somos resgatadas, se nós somos ajudadas, somos impactadas de uma forma positiva, nós tivemos transformação, então agora é nossa vez de fazer algo por alguém. E aqui estamos nós. Vamos juntas, vamos juntas. Deus te abençoe. Parabéns, viu? Parabéns e muito sucesso. Conte conosco. Obrigada por você ter vindo aqui. Eu simplesmente amei a sua participação hoje. Parabéns. Obrigada, Clarice. Foi um prazer. Amados, o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Que pena, passou tão rápido. Tenho certeza que você gostou aí do nosso bate-papo. Acompanhe sempre aí o Revista da Tarde, porque com certeza nós vamos trazer a Larissa Hack mais vezes aqui para falar desse assunto. Vamos falar de vida, falar de prevenção é falar de vida, empreendedorismo feminino e tudo aquilo que o Senhor traz aí pra gente. Vamos acolher, vamos nos permitir viver uma vida que realmente nós merecemos, uma vida plena. Eu deixo aqui meu beijo carinhoso. Deus abençoe você grandemente. Olá, eu sou Elinho Lins da Nippon Brasil Colchões. Sejam muito bem-vindos. Estamos no mercado há mais de 20 anos. Levamos qualidade de vida, saúde e bem-estar para quem quer dormir bem e acordar melhor. Os nossos colchões, todos eles são terapêuticos, magnéticos, com infravermelho longo, com sistema de vibromassagens, energia bioquântica e cromoterapia. Estrutura especial para a coluna, tecido especial antiácaro e antifungo antibactéria. Visite o nosso site, conheça todas as nossas linhas e aproveitem para usufruir dessa maravilha do sono.
Nippon Brasil. Quem dorme bem, vive melhor. E sonhar com a Nippon Brasil, é claro que dá muito prazer.